No Diário de Bordo de hoje recebemos Luiz Rezano, que falou tudo sobre cabotagem, desmistificou muita coisa que a gente conhecia só um lado da história, falou da carreira dele, que também é super inspiradora, trabalhou na Marinha Mercante, né? Na Marinha de Guerra. Pilotou o navio da Marinha Mercante também, né? Contou todos os perrengues que passou e até de acidentes que aconteceram com o navio de cabotagem, como acontece em qualquer outro navio. Então, se você quiser saber mais sobre essa história, acompanhe esse episódio até o final, beleza? Fala, Marujo querido, bem-vindo a bordo de mais um episódio do seu querido e amado Portcast. Estamos nos aproximando do episódio número 100. Dá pra acreditar, gente? É muito episódio. E você que ainda não nos conhece, aproveita para se inscrever no canal, ativar o sininho e ficar sabendo dos próximos vídeos. Agora eu vou falar com você. Olha aí o corte, que maravilhoso. Meus editores são top. Você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo a bordo. Aproveite para ver as nossas playlists. Nós temos vídeos de conteúdos curtos, um pouco mais longos. Tem o podcast, sempre com convidados incríveis, como nós temos hoje. E eu quero agradecer neste momento quem ajuda tudo isso a acontecer. Quero agradecer nossa querida T2S, que está sempre aqui representada com o co-host, mas hoje nós trouxemos um outro co-host, que é o professor Álvaro, que foi meu professor. Muito obrigada pela sua presença, prof. Olá, gente, tudo bem? Bem-vindo a bordo. É um prazerzão estar aqui com a Ellen, foi minha aluna, hoje é minha colega de trabalho. Show. A gente faz muita coisa junto, acabamos de voltar de uma viagem para o Pecém, onde fomos conhecer o Porto de Pecém. E sempre é uma delícia ter uma aluna tão bem sucedida, assim, uma ex-aluna. É muito bom para nós. Esse é o trabalho da paguei gente. Um cafezinho para me elogiar. Assim. E, gente, como eu falei para vocês, T2S representa aí o software do setor portuário, né? Então, se você precisa de agilidade no seu terminal, precisa monitorar container, você precisa de integração dos softwares, conte com a T2S. Inclusive, ERP. Se você tem uma pequena empresa e precisa melhorar a gestão da sua empresa, esquece as planilhas, pega o ERP da T2S, beleza? E agradecendo também nossa querida Logcomex, maravilhosa. Logcomex, que é uma empresa de inteligência de dados para comércio exterior. Você precisa desenvolver uma estratégia de mercado? Conte com a Logcomex. E, inclusive, o Logcomex está fazendo um evento em setembro, o Comex Tech Forum, e você conte com a gente para conseguir seu desconto na inscrição do evento, ok? Vai ter gente muito grande nesse evento e vale a pena conferir. Sem mais delongas, quero apresentar o episódio de hoje, que vai ser sobre cabotagem. É um assunto que a gente, acho que só teve um convidado que falou, que foi a Luísa Bublitz, no episódio, né, da Aliança. E a gente conseguiu trazer uma pessoa especialista nisso, a diretora executiva, né? Diretora executiva. Com vocês, Luiz Fernando Rezano, diretor executivo da ABAC, que é a Associação Brasileira de Armadores de Cabotagem. Correto. Ah, acertei. Luiz, muito obrigado pela tua presença, seja bem-vindo a bordo. Iniciando os trabalhos, olha aí, antes que eu esqueça de novo, queria pedir para você, bom, como sempre, agradecer a sua presença e pedir para você contar um pouquinho da sua jornada. Como que você começou nessa área? Sempre quis trabalhar com alguma coisa do mar? Trabalhou com alguma coisa antes? Como que foi? Obrigado. Primeiro, um prazer estar aqui com vocês, pessoas extremamente competentes aqui, né? Para conhecer o assunto, realmente... eu sou apaixonado pela cabotagem, essa que é a verdade. E como é que começou essa paixão, né? Na realidade, eu sou um paulista, tá certo? Daqui do interior de São Paulo, tá certo? Eu até brinquei outro dia que eu sou o paulista do porta-porteira, essa é a verdade, né? E porta-porteira e porto agora. Então, mas com meus 16 anos, lá, decidi ir para a Marinha, na Marinha de Guerra. Fiz prova, fui ser oficial da Marinha de Guerra, fui para a Escola Naval e lá no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro comecei a estudar, fiz lá meu curso na época, né, professor, até nós éramos formados em engenharia operacional. Isso. E eu fui exatamente o corte. No meu ano, eu fiz todas as matérias de engenharia operacional. Quando chegou no quarto ano, disseram, não, agora vocês não são mais engenheiros operacionais. Então, eu sou formado em ciências navais. A minha formação é de ciências navais. E fiquei 32 anos na Marinha. Uau. Comandei 2 navios, né, uma corveta, um navio de desembarque de carga geral. Que legal. E no meu tempo na Marinha, tive uma grande oportunidade. A Marinha me deu essa oportunidade e acho que eu soube aproveitar ela, que foi ser o representante do Brasil na Organização Marítima Internacional. Então, durante 2 anos eu fiquei lá na Organização Marítima Internacional, numa época bastante
interessante, hoje também está, não tem, porque hoje nós estamos tão falando de descarbonização, redução de emissão de gases, né? Mas na época que eu estava lá, nós estávamos vivendo pós 11 de setembro, implementação do código ISPS. ISPS, né? Imagina a loucura. E em paralelo a isso daí, a aprovação da Convenção de Tratamento de Água de Lastro. Então esse era meu inteiro. E na Marinha eu tive que estudar. E aí foi lá que eu descobri a diferença, uma grande, da Marinha Mercante para a Marinha de Guerra, né? Que nós, como oficiais de Marinha de Guerra, não conhecemos nada da Marinha Mercante, infelizmente. Outro mundo, né? Eu tenho assim, muito respeito pelos capitães dos portos, que daí a pouco ele tem que sentar naquela cadeira, ele tem que decidir tudo da Marinha Mercante. O navio entra, não entra no porto, pode com aquele mar. E ele não tem... Ele comandou o navio, então eu estava acostumado a dar tiro de canhão. Eu estava brincando. Daqui a pouco, nem munição a bordo tem, né? Quando tem, ainda tem a classe 7, né? Então, foi um desafio lá, ter que aprender isso tudo em 2 anos ali, e aí tive lá a oportunidade de ficar 2 anos. Quando voltei para o Brasil, tá certo? Após 2 anos lá na IMO, né? Na Organização Marítima Internacional, eu fiquei lá, fiquei em Brasília, e aí eu fui para a reserva, né? Foi logo depois, em 2007. E aí fui convidado, tive uma oportunidade de trabalhar na Secretaria Especial de Portos. E na Secretaria Especial de Portos, lá com o Fabrício Pierdomênico, daqui de Santos também, tá certo? Não posso deixar de citá-lo, que me deu muito apoio e acabou me levando, eu era assessor dele, depois ele me promoveu a diretor de Sistema de Informações Portuárias, oportunidade de modelar para que pudéssemos desenvolver o projeto Porto Sem Papel, que hoje é uma realidade e o Brasil se beneficia disso daí. Eu não tenho, mas hoje é obrigado, os países são obrigados a ter um Maritime Single Window. Então, hoje, o Brasil foi lá e eu tenho Maritime Single Window, chamado Porto Sem Papel. Então, nós desenvolvemos isso aí nos anos de 2007, 7, 8 e 9, né? E que nós tivemos lá, e realmente ele foi implementado depois, eu não participei da implementação efetiva. Começamos até uma curiosidade aqui, né? O ministro Pedro Brito decidiu o seguinte, que tínhamos que começar por Santos, que era para começar pelo mais complicado. Pelo mais difícil. Eu lembro dessa transição. Vamos começar por Maceió, não tenho demérito. Vamos começar por Maceió, uma coisa mais simples. Não. Se der certo em Santos, dá certo em todo lugar. E aí então tive essa oportunidade de trabalhar muito intensamente nisso daí, de juntar todos os documentos. E aí foi uma experiência até interessante, sabe? Porque o que nós vamos integrar? Que informações? Então, eu me lembro de ter ido a uma reunião lá no Sindamar, né, na FENAMAR, né, que os agentes marítimos colocaram todos os documentos. Encheu essa mesa aqui tá pequena, tá? Encheu uma mesa quase o dobro dessa aqui de papel dessa altura aqui, que eram todos os documentos que eles preenchiam manualmente. Isso era só para autorizar a entrada do navio no porto, né? Exatamente, porque o Porto Sem Papel, o Porto Sem Papel, ele tem um foco logístico. Ele de acordo com a Convenção de Facilitação da Organização Marítima Internacional, para simplificar e tirar qualquer diferença de procedimentos para a chegada, estadia e saída do navio. Ele não olha muito a carga, não. Ele sabe a carga, mas ele não trata a carga. Quem trata da carga é o Siscomex, hoje com a DUIP, essas novidades. Mas o Porto Sem Papel estava preocupado com o navio. O nome do comandante. Porque se eu fiz uma na época, nós levantamos esse... Quem é que precisa do nome do comandante? A Polícia Federal precisa, a Marinha precisa, a Anvisa precisa, a Receita Federal. Então, todo mundo... Mas por que eu preciso lançar 5, 6 vezes o nome do comandante se eu posso lançar uma só e todo mundo receber isso daí? Então foi... Aí o pessoal da T2S aí já faz isso daí muito bem, né? Mas na época nós estávamos ainda engatinhando, né? Então foi uma coisa. E aí fiquei meu período lá na Secretaria de Portos, né? Foi um período maravilhoso, não tem... E
saí da Secretaria de Portos e fui trabalhar na Associação Brasileira dos Terminais Portuários. Então, fui para a área portuária agora, né? Eu fiquei 3 anos na Associação Brasileira de Terminais Portuários, lá com o Dr. Mantelli, né? Que é um grande ícone aí também do setor portuário, né? E lá como diretor técnico da BTP. E aí, um dos membros da BTP, que era também presidente do Sindicato Nacional das Empresas de Navegação Marítima, achou que ele estava precisando de um executivo lá e me puxou para lá. E eu fui ser vice-presidente executivo do Sindicato das Empresas de Navegação Marítima, que congrega as empresas de apoio marítimo, que são para a exploração de petróleo, tá certo? Apoio logístico para a exploração de petróleo, né? E as empresas de cabotagem. Legal. E aí, até 2019, nós ficamos ali. Então, de 2013 a 2019, eu fui o vice-presidente executivo do Sindarma. E em 2000, né, um pouquinho antes de 2019, ali começou assim, já estávamos num momento de o projeto de lei da BR do Mar estava já começando a ser ali borbulhar. E aí se sentiu a necessidade da cabotagem ter mais visibilidade. Sim. Porque ninguém conhece o que é visibilidade. Todo mundo olha, a gente olha... E isso é um trabalho que faço até hoje, né? Uma televisão que está aqui, tá certo? Ninguém entende, ninguém reconhece, olha para essa televisão, isso daqui foi transportado de cabotagem. Mas eu posso garantir que foi. Que a TCL é lá de Manaus, veio num navio de cabotagem. Foi lá pro CD da Magazine Luiza, sei lá, de alguma... Desculpa, não estou nem fazendo merchandising aqui não, mas de alguma... E depois chegou aqui, vocês compraram pelo e-commerce ou diretamente na loja, e chegou aqui, está aqui. Mas eu olho para a televisão, não vejo cabotagem nela. Então, nós precisamos trabalhar isso daí para conscientizar a sociedade da importância da cabotagem na nossa matriz logística, né? Então, em 2019, então, houve essa decisão das empresas de separar. O Sindarma ficou somente com o apoio marítimo, na área de contratos com Petrobras, né? E a cabotagem, e a ABAC, que já existia essa entidade, né? Essa associação, passou a cuidar somente da cabotagem. E é uma diferença muito grande. Me permita acrescentar um pouquinho aqui. Claro. O apoio marítimo, por que era difícil esse relacionamento ali, ficar todo mundo na mesma sala, né? O apoio marítimo, eu diria, assim, resumidamente, né, nós éramos, na época, 38 empresas para um único cliente. Petrobras. Na época, um único cliente, mas uma forma simplória de dizer, mas era assim. E na cabotagem, éramos 7 empresas na época, para 3 mil, 5 mil clientes. Nossa! Então, o diálogo é diferente. Né? Então, esse daqui, eu quero falar, não, se o cliente não tiver bom, não agradar o cliente, é melhor eu não falar. Agora, nesse outro aqui, eu pode não ser bom para 1.000, mas pode ser excelente para 3 mil. Então, precisamos falar. Então, essa foi a motivo de ter separado. E nessa separação, falar, não, mas você vai para a cabotagem junto com a gente aqui. E aí eu passei a ser o diretor executivo da ABAC, tá certo? Onde eu estou lá desde 2019, mas estou com a cabotagem já há algum tempo aí. E a tramitação do projeto de lei BR do Mar foi um grande desafio para nós aí, para dar visibilidade. E, sinceramente, com todo respeito aos nossos parlamentares, não tem... Pouquíssimos conhecem alguma coisa da cabotagem. Desconhecem, né, professor, aí aqui, não vou falar, vou ousar aqui falar, professor, a nossa matriz logística é totalmente desbalanceada. Totalmente. Hoje, na cabotagem, 11% só das cargas são transportadas pela cabotagem. Sendo que desses 11%, 60% é alívio de petróleo. Então, e aí se a gente pega o container, não chega a 2%. E a cabotagem, aí eu acho que nós temos que olhar a cabotagem, e é isso que eu sempre prego, né? Assim, nós não somos concorrente do rodoviário. Quem decide o modal que vai usar é o usuário. Se vai de cabotagem, vai de avião, vai de trem, de navio, é o usuário. Ele vai ver, ele vai fazer se eu preciso dessa carga em 2 horas, se eu preciso dessa carga em 2 dias, se eu preciso da carga em 10 dias. E ele vai escolher. E aí ele vai
E aí eu pego aqui um gancho aqui, né? Porque é importante, né? Hoje eu acho que a gente devia, eu provoco muito o governo nisso, nas questões de sustentabilidade e meio ambiente. Porque a cabotagem emite muito menos, do que 5 a 6 vezes caminhões, menos que um caminhão. Então, uma viagem que vai do Rio Grande do Sul para o Nordeste, no caminhão, vai emitir muito mais. A eficiência do transporte é muito mais. Então, se nós estamos... E aí, até outro dia, participei de um evento que foi questionado, né? Vocês estão tão preocupados com as emissões, com a descarbonização do país? Você abastece seu carro com álcool? Ou continua abastecendo com gasolina porque ele... Então, acho que essa pegada assim, ambiental, nós falamos muito, mas nós não praticamos. Exato. Então, eu acho que é um Que é a momento... zona de conforto, e a cabotagem está aí. Só adiantando aqui, né? Na realidade, a cabotagem... E depois do projeto de lei no BR do Mar, tá certo? Ok, tá, agora é lei, né? Então temos que daqui para frente. E o que nós já vimos aí depois desse projeto de lei? Nós já vimos uma nova empresa aparecer, tá certo? Trouxe 4 navios de container operando já na costa. Temos mais outras 2 empresas que obtiveram outorga da ANTAC, então tá apenas questão de trazer o navio aqui. Então aumentou a oferta do serviço também. Então vamos aqui. E tem espaço para todos. Porque, como eu disse, se somente 11% é movimentado na cabotagem, mesmo que a economia do país não cresça, mas se busque um equilíbrio maior da matriz de transporte, tem espaço para muitas empresas trabalharem e terem carga aí na sua coisa. Né? Então, e não cresça, entre aspas, né? Porque ele vai estar cuidando mais da sustentabilidade. Então, ele vai estar crescendo por outro lado, né? Sem dúvida. Fomentando outra área. Eu acho que... eu até falo muito o seguinte... 2 modais são extremamente regulados internacionalmente. O aéreo e o marítimo. A ICAO, Organização da Aviação Civil, e a IMO, com o transporte marítimo. Então, nós... e, curiosamente, o transporte aéreo e o transporte marítimo, eles não fazem parte dos compromissos do Acordo de Paris. Eles estão fora do acordo. Existe uma pressão da ONU em cima dessas 2 organizações para reduzir as emissões. Dia 2050 é a meta da IMO, net zero, né? Então, é bastante ambicioso, tá certo? Estamos trabalhando muito. E estão vindo essas regras. E nós na cabotagem, aí eu vou falar só da cabotagem, não vou falar mais do aéreo porque eu não conheço, né? Nós na cabotagem vamos ter que cumprir também. Então eu fico sempre debatendo, né? Tá bem, nós vamos cumprir. Eu acho que nós temos que cumprir. Não sou contra, não. Agora, nós estamos contribuindo significativamente para o Brasil atender seus compromissos da COP30 que teremos o ano que vem. Mas todos estão cumprindo? Todos estão contribuindo? Como tá esse não só do acompanhamento, transporte. né? Como é que... Então, eu acho que cobro muito do governo. Qual é a política? Qual é a meta que o governo brasileiro tem em redução de emissão? Não adianta a gente ficar falando, reduziu a queimada da floresta, do Pantanal, da coisa. Agora não tem mais fez o programa Renova a Frota, sempre está renovando a frota de caminhões aí, mas está botando mais caminhão na rua. Vamos mudar toda a nossa matriz para carros elétricos? Qual a viabilidade financeira disso, né? Então, esses são os pontos aí que... Então, eu acho assim, desculpa, só para concluir aqui. A cabotagem está aí, tem capacidade, pode aumentar a oferta, as empresas que estão aqui no Brasil têm apetite para aumentar a oferta. Agora, é uma atividade de capital intensivo. O custo de um navio diário, o afretamento de um navio de 3 mil containers é na faixa de 25, 30 mil dólares dia. Então significa o seguinte, se eu não faturar
naquele transporte, 30 mil dólares, 25 mil dólares de dia, Não a paga conta nem não vai custo. fechar. Exatamente. Então, lógico que eu estou colocando combustível, estou colocando tudo, né? O custo para que ele viaje e transporte. Então, eu preciso fazer aquilo ali. E isso daí é todo dia. Todo dia isso daí. Isso. Então, quem tem 4 navios, quem tem 6 navios, tem que fazer isso daí por multiplicado. Não é? Tem que equilibrar as contas, senão a conta não fecha. Tem que fazer bom negócio todo dia. Exatamente. Você estava comentando de tamanho de navio, porque nós temos seguidores que às vezes estão iniciando na área, muitos estudantes, né, muitos alunos nossos, e que não sabem muito a diferença do que é cabotagem, o que é longo curso. Pode dar um conceito... Simples, assim, resumido, o que é cabotagem? Que a gente fala às vezes em aula pela primeira vez, o aluno fala assim, o que é capotagem? Na realidade, esse nome cabotagem, a origem, né? Vários, um fala que é por causa do Sebastião Caboto, ou navegação entre cabos, né? Não vou entrar nisso daí, tá certo? A navegação de cabotagem, tá certo? E até mesmo pela lei, tá certo? Brasileira, tá certo? E também é conhecido no mundo afora, né? O short sea, tá certo? Viagens curtas. É esse que é o conceito. Sim. Aqui no Brasil, a definição é transporte de cargas entre pontos e portos do território nacional. Então, uma carga que veio de Manaus, volta aqui ao exemplo da televisão, né? A carga saiu de Manaus, veio para Santos, é cabotagem. Saiu daqui. Mas a cabotagem tem mais um acréscimo aí muito importante na parte de container, que é o serviço feeder. Por quê? O que acontece? Os grandes navios do longo curso, e aí aproveitar para dar a definição de longo curso também, né? A viagem internacional, entre o Brasil e qualquer outro país. Então, essa é a viagem internacional, né? Que só voltar um pouquinho, acho que eu esqueci de falar uma coisa importante da cabotagem. A cabotagem, como todos os outros transportes, ele só pode ser feito por empresa brasileira. Porque você nunca viu um caminhão paraguaio fazendo transporte aqui, né? No Brasil. Da mesma forma, nenhum avião. Então, na cabotagem também. Então, só é feito por empresas brasileiras. As empresas brasileiras também podem fazer a viagem de longo curso. Navio na bandeira brasileira, né? Então é isso daí. Mas então, voltando aqui para o longo curso, são esses navios que vêm, são esses navios, os mega navios, infelizmente ainda não podemos ter os tão mega quanto a gente gostaria, tá certo? Mas é um navio de 366, que a gente fala aqui em Santos, tá certo? São os navios de 15 mil, 10 mil containers, tá certo? Esses navios que vêm aqui. E não interessa para esses navios por 2 motivos. Primeiro, por razões de custo, tá certo? Custo portuário. Ele precisa ter uma operação ali, uma consignação a média alta naquilo ali. Então, ele precisa descarregar lá, se ele é de 10 mil, ele precisa descarregar lá 5 mil containers. Então, nem todos os portos têm essa capacidade ou demanda suficiente. Então, o que acontece? Esses navios, eles vêm a um porto que a gente chama de hub port, né? Que é o nome porto concentrador, tá certo? Deixam aquelas cargas ali, internacionais ainda, né? E cabe à empresa brasileira de navegação fazer o last mile, aí, a última pernada aí. Então, isso daí é na cabotagem. Hoje, se a gente olhar nos números da cabotagem, tá certo? 50% do transporte de container são cargas feeder, 50% é carga doméstica. Grossos números. Então, a importância... E aí, por que é bom isso daí, né? Também defendendo aqui. Porque esse volume que dá frequência nos portos. Se eu vou carregar 2 mil containers e eu posso fazer isso daí com mais... Eu tenho... Toda semana tenho 2 mil, eu venho toda semana aqui. Agora, se eu só tenho 500 containers... eu vou passar avião uma vez por mês aqui, né? Então, é isso que... Então, é importante isso daí, que você compõe toda a estrutura. O mercado... O trecho Santa Catarina, Bahia, talvez um pouquinho... Às vezes sobe um pouquinho para Suape, tá certo? Esse é um trecho que tem grande ocupação no navio. Porque tem carga subindo e descendo. Agora, a gente não pode esquecer... Por que a cabotagem da empresa brasileira de navegação? Tudo isso que eu estou defendendo aqui. E nas pontas? Quem é que quer ir a Manaus? Quem é que quer subir? A empresa internacional que está passando aqui na costa quer entrar no Rio Amazonas, pegar 4 dias subindo, 3 dias descendo?
para carga única de Manaus. Uhum. Não vai ter outra carga ali. Sim. Então, por isso que tem as empresas de navegação. Até 2021, nós tínhamos um atrativo muito grande na parte do sul, que era o acordo bilateral do Brasil com a Argentina, de que todas as cargas entre o Brasil e a Argentina tinham que ser feitas por navios de empresas brasileiras ou empresas argentinas. O governo decidiu denunciar o acordo. Então, não existe mais esse acordo. Então, hoje, as cargas entre o Brasil e a Argentina podem ser feitas por qualquer navio. Navios estrangeiros, os tais navios de longo curso, né? Sim. O que acontece? Só para ter um número aqui, o professor, acho que, não sei se o senhor já acompanhou isso daí, professor, nós tínhamos até 2021 cerca de 300 mil containers ano. Brasil, Mercosul, que era forte, é Brasil e Argentina. Hoje nós temos 30 mil. Esses 300 mil, eles não desapareceram. Passaram a ser feitos pelas empresas estrangeiras, cujos impostos, tributos, são todos pagos lá fora. Então, quem perde... Então, não que eu tô... lógico que é um mercado muito bom. E isso daí, quem pagou caro por isso foi o Rio Grande do Sul. Porque o navio que ia ao Rio Grande do Sul, e ele ia à Argentina também. Agora, ele não tem mais aquela carga da Argentina. Então, ele diminui aqui. Então, as medidas... aí, professor, né? Logística não pode ser feita assim na planilha ali. Corta aqui, né? Corta essa linha aqui, né? Nós visitamos aqui um navio da Maersk recentemente. E esse navio estava saindo daqui indo para o Uruguai. Né? Da Maersk, Ou seja, é um navio de uma empresa de navegação internacional. Sim. E esse imposto não ficou aqui, nem aqui, nem na Argentina. Não, foi tudo lá para a Dinamarca, provavelmente. Né? Sim. Então, esse é um conceito, né, que da empresa. Por que a cabotagem é restrita à empresa brasileira de navegação? Até aproveitando aqui. Podemos abrir a cabotagem, botar os navios estrangeiros aqui, porque tem muito navio estrangeiro aqui? Ok, vamos abrir. Vamos abrir. Bom, quando eles não têm a carga lá na China, na Europa, vamos ficar operando aqui, tá certo? Na hora que o mercado aquece, como foi na época da Covid, por exemplo, tá certo? Agora mesmo, com a questão do Mar Vermelho, aí, essa instabilidade no Mar Vermelho, que o tempo de viagem aumentou, falta o navio. Aí eles vão embora daqui sem nenhum no mínimo remorso. Espirro, né? Já vira resfriado, né? O espirro é resfriado, né? Então, é assim. Então, essa dependência da frota brasileira, tá certo? Ela é importante. Não é que dependência não seria a melhor palavra, mas essa dedicação da frota brasileira ao transporte doméstico é importante. Sim. Que é isso que garante que chega arroz lá em Manaus, entendeu? E a televisão chega para cá. Exatamente. Então, querer... O que devia atacar, assim, um grande fator de ataque à cabotagem, né? É assim, mas o navio daqui para a China custa a mesma coisa que o frete, né, do Brasil para a China. Eu escuto isso daí várias vezes, mas é comparar banana com laranja, né? Do Brasil para a China é mais barato do que do Santos para Suape. Sim. Só que o navio que saiu daqui de Santos e foi para a China, ele pegou uma viagem, foi linha lá, 30 dias, 20 dias, sei lá, não parou em nenhum porto. Nosso navio da cabotagem, que foi daqui para Suape, tá certo? Ele saiu daqui, foi para o Rio de Janeiro, foi para Vitória, foi para Salvador, foi para Suape, pagando todos os custos portuários, movimentando quantos containers? Às vezes 200 containers naquele porto só. Hoje, por exemplo, qual é a relação, né, entre o custo quando um navio faz a cabotagem, por exemplo, Rio Grande do Sul, Manaus, que ele vai parando. A gente sabe que existe uma distância mínima que compensa fazer esse transporte marítimo. Qual é a relação do tempo dele parado e fazendo a viagem hoje? Olha, professor, chega a compensar, porque está virando um bom negócio, né? Se eles querem vir para cá, está virando um bom negócio. Mas eles querem vir pegar esse espaço marginal, né? Tem espaço no navio, eu carrego a carga, né? Não tem espaço, você fica esperando a próxima viagem, né? Esse número mágico, né? Ele é mágico, né? Depende.
Depende. Porque, como eu disse aqui, nesse trecho, Santa Catarina, Suape, o navio está com uma alta ocupação. Então, interessa para nós, né? Não que eu não pegue, né? Mas interessa eu pegar a carga que vai ocupar o navio todo, a viagem toda. Certo. Não que a carga do Rio, dos Santos para o Rio não me interessa, porque eu vou ter que arranjar outra carga para ocupar aquele espaço ali, senão eu vou andar vazio, né? Perfeito. Então, é muito... É difícil dizer, não, é isso ou é aquilo, né? E nós estamos falando de container, né? Nós estamos falando de container. Quando a gente vai para o granel, muda totalmente, né? E aí eu até gostaria de aproveitar aqui a chance, né? De falar, eu sempre gosto de falar assim, nós temos 2 cabotagens, né? Não que sejam diferentes, mas é importante separar. A cabotagem do container, eu diria que é uma cabotagem varejista, né? Porque se eu tiver um container, é carga para mim. Se eu tiver 1000 containers, é carga para o navio, para aquela empresa também. Tudo é carga. Tudo é carga. Eu posso ter volumes diferentes que serão carga. No granel não acontece isso daí. O granel, ele precisa carregar 60 mil toneladas. Se eu tenho um Panamax, se eu não carregar ele com 60 mil, se eu carregar ele só com 10 mil, com 5 mil, eu não vou fazer essa viagem, porque é prejuízo. Sim. Né? Então tem isso daí. E aí, o crescimento da cabotagem nesses 2 segmentos é bastante diferente. Porque no container, se vocês olharem os gráficos que nós temos no nosso site, da BAC, ou olharem também nos estatísticos da ANTAC, você vê que é uma linha assim ascendente. De vez em quando dá um susto feito a pandemia, né? Mas mas é uma coisa ascendente. No granel não é assim, é um de dente de serra. Então ele está assim, fica ali anos assim. Daí a pouco ele dá um salto, fica parado de novo. E aí eu vou dar um exemplo bem concreto de como vocês estiveram lá em Pecém agora, né? A Companhia Siderúrgica de Pecém começou a funcionar lá, tá certo? Nós precisamos levar minério de Itaqui para Manaus. Estava pensando exatamente nessa não tinha esse movimento até 2000 acho que foi 2015, né? 2016, mais ou menos, aí que eles começaram a funcionar. Não tinha esse movimento. Daí a pouco apareceu esse movimento. Criou-se uma demanda. Criou-se a demanda. Com essa demanda criada, e aí a cabotagem de granel, ela atende projetos industriais. Então, precisa ter uma indústria nova, a siderúrgica, para eu ter a demanda. Ou para levar um produto acabado também. Um produto intermediário, desculpa, que eu vou dar um exemplo aqui. Então, esse exemplo aqui de Pecém, que eu estava falando, o que aconteceu? Uma das nossas associadas comprou 2 navios de 120 mil toneladas cada para fazer esse transporte. Uau! Então, trouxe 2 navios que atendem dedicado a esse contrato. Esses navios, vocês nunca vão ver ele aqui em Santos, sabia? Não. Porque ele fica lá em Pecém e Itaqui. Pecém e Itaqui. Esse vai trabalhar 100 anos. 100 anos. Mais ou menos, porque a vida, infelizmente, a vida é menor, ainda mais granel, né? Então, é assim esse modelo. E também fazemos o transporte do produto semi-acabado, vamos falar assim, que é um projeto assim da ArcelorMittal, tá certo? Que provavelmente vocês conhecem, das bobinas de aço produzidas ali no Espírito Santo, que são transportadas de cabotagem para Vega, lá em Santa Catarina, tá certo? Lá elas são laminadas para a indústria automobilística. Aí, curiosamente, ela foi montada, a Vega foi montada lá em Santa Catarina para atender a indústria do Paraná, aquela indústria automobilística. Só que se instalou uma outra indústria em Pernambuco, da Jeep. Então, hoje nós levamos a bobina do Espírito Santo para Santa Catarina e também levamos a bobina de Santa Catarina para Pernambuco. Então, isso daí... Mas por que não... Aí você poderia falar, por que não instala uma outra laminadora lá? Não, porque a própria indústria entende que é mais barato para eles do que fazer todo um investimento numa nova planta para atender 2 modelos pequenos. Então, essa solução logística, né, professor? Acho que elas têm que ser customizadas. Então, e aí essa diferença da cabotagem. Porque no container,
container, como todo mundo sabe, né? Leva qualquer coisa. Sim. Né? Outro dia eu fui ver... democrático. Outro dia eu fui a Manaus, lá, fui no terminal lá de uma empresa associada, né? Estavam desovando um container, né? Eu achei muito engraçado, porque dali a pouco eu vi sair tinta para pintura, tá certo? Sim. Vaso sanitário e até aquela bobinazinha de aquela bisnaguinha de botar ketchup para o cachorro quente. Tava tudo no mesmo container. Esse que é o... E esse é o grande... E aí, quando a gente fala de crescimento da cabotagem, nós até pouco tempo, as empresas preferiam só transportar o container cheio. Né? O full, né? O full. E hoje, para angariar mais clientes, que nós temos total interesse, nós já fazemos a carga fracionada. Olha! Que é consolido. Então, quer dizer, eu consolido. E o outro fator que fez com que essa cabotagem de container crescesse demais, tá certo? Foi a oferta do serviço porta a porta. Porque Mas aí como nós funciona o transporte? Vocês têm uma frota rodoviária? Não necessariamente. Temos as empresas têm alguma frota rodoviária, mas nem toda, não é total. Mas fazemos subcontratação, né? Terceirização, tá certo? Contrato fechado com a empresa, né? Então, mas aí o que acontece? Mas o problema não é nem o contrato, sabe? Porque isso aí é questão comercial aí. O maior problema que tem de não usar, e por que nós identificamos isso nos estudos que fizemos, né? Era o medo do usuário. E quando você fala para o usuário assim, não, leva a sua carga, você entrega lá no porto, ele arregala 2 horas, entrega no porto, tem que fazer na Receita Federal, tem que contratar o OG, uns conceitos assim que... Então, isso assusta o usuário da cabotagem, né? E ele prefere chamar um caminhão, bota a carga no caminhão e vai embora, né? Quando a gente oferece essa transporte multimodal, e até mais barato. Por quê? Ele vai fazer, se ele vai embarcar um container, ele vai ter que fazer toda aquela burocracia para um container. Quando eu vou embarcar 1000 containers, é a mesma burocracia, é um processo repetitivo ali. Então eu já estou... E já está no nosso pipeline fazer aquele muito trabalho. Legal, né? Então esse daí fez com que realmente a cabotagem, depois de 2007, desse uma subida com crescimento de mais de 10% ao ano nesses últimos anos. Aí. Então foi muito positivo isso daí. Sensacional. Mas são vários fatores para impulsionar, né? Não é só isso. Sim. Até a parte de infraestrutura portuária, a regulação, tudo isso que eu acho que, pelo que eu estou nesse mercado, de 15 anos para cá, vamos dizer assim, houve um interesse maior em desenvolver a cabotagem. Né? E quando eu comecei a dar aula, tinha 2, 3 feederzinhos aí que faziam o que era da Maersk, que faziam tudo. Agora hoje a gente tem frotas aí, né? Os navios, o navio era pequeno, então não tinha, a produtividade era baixa. Aí tinha um conceito também que era muito ruim nessa época, professor, que era o seguinte: não, vamos fazer um cais especial para cabotagem. Nós não precisamos de cais especial. Nós queremos a mesma produtividade que tem em cima do navio de longo curso. Se ele consegue movimentar 100 movimentos por hora naquele navio de longo curso, nós queremos também chegar no 100 lá. E aí, volto aqui a pegar Por que o cais dedicado à cabotagem não funciona? Eu não falei do serviço feeder? É 50%? Então, como é que se esse cais da cabotagem ele não é alfandegado, aí eu não vou ter carga feeder lá. Hoje aqui, quando a gente faz a visita com os alunos no Porto, a gente vê no Santos Brasil, por exemplo, tá o navio de cabotagem, o navio de longo curso, do lado, trabalhando mas exatamente do outro, com a mesma infraestrutura, com a mesma quantidade de pessoas trabalhando, ou seja, é um trabalho. Agora, a gente sabe que eu vou segregar, já sabe que vai ser um tratamento diferente. Vai ser diferente, e aí nós ficamos num segundo nível, isso daí é péssimo, porque porque ser segundo nível, é porque não vou ganhar produtividade, não vou conseguir ofertar um preço que seja competitivo. Exatamente. Né? Quanto antes ele terminar a operação no seu, melhor, que já libera o espaço, sim. né? Todo mundo sai ganhando. E aí na cabotagem, né, tem uma coisa que é muito importante também, que a gente reclama muito e a gente bate toda hora. Aqui em Santos nós estamos brigando com isso daí. Cumprimento de janela.
Por quê? O navio da cabotagem, diferentemente do navio de longo curso, o navio de longo curso, se a janela não foi cumprida e ele atrasa um dia, ele fica esperando ali na barra. Não é bom, porque está emitindo carbono ali, né? Mas ele atrasa um dia, ele opera, dali a pouco ele vai fazer uma viagem de 30 dias, ele tira esse atraso de um dia. O navio da cabotagem, ele saiu daqui a 12 horas, 24 horas, ele está atracando no outro porto. Então ele não suporta não cumprir a janela. Para nós, a janela é fundamental. Porque se eu perco a janela, não existe nenhum tipo de prioridade para cabotagem. Não existe isso daí. O que existe são os contratos com os terminais, tá certo? Na questão das janelas, né? Isso daí as empresas individualmente, não a BAC, mas as empresas individualmente fazem os contratos e aí ficam aí brigando. Aí atrasou, quer multa. Particularmente essa última semana deve estar bem complicada com os portos fechados por causa de neblina, sim, né? Sim. Portos do Sul aí trabalhando. Toda vez que... Só a partir do meio-dia. Aí o que acontece? Quando acontece esses fechamentos de portos, a gente tem que fazer a opção. Não, eu vou atender... Teve Santa Catarina, por causa da chuva lá, que fecharam os portos todos aqui, foi um transtorno. Mas eu diria para... quem paga é a carga, né? Infelizmente, né? Aí a carga fechou, aí os navios tiveram que esperaram ali e omitiram o porto seguinte, ou então desviaram. Aí teve navio que era para Itajaí, e lá para Portonave, foi para São Francisco do Sul, lá como é que chama? Itapoá, né? Aí vão fazendo. Mas isso daí dá um desarranjo na logística terrível. Porque eu estava todo preparado para receber aquele container, que era um porta-a-porta, tá certo? Para pegar ele ali em Navegante e levar ele para o Brusque, né? Vamos supor. Né? Mas agora esse container está em Santa Catarina, mas só que ele está em Itapoá. Então, o caminhão que de lá não é o mesmo caminhão que vai lá. Então, é um desarranjo, né? Mas, professor, logística... A logística é um desafio. É um desafio diário, né? Essa que é a verdade. O famoso leão por dia. Então, mas isso daí, e aí volta ao conceito da multimodalidade, né? Do campo esporte, porta a porta, é uma tranquilidade para o usuário. Porque eu não quero... Itajaí fechou... Não é problema meu. Eu quero saber o seguinte: você me prometeu a carga dia tal às tantas horas aqui. E nós temos trabalhado, mesmo com todos esses intempéries, trabalhado assim com pontualidade de cerca de índice de 90% da pontualidade. De compromissos assumidos. Não, mas podia ser mais rápido. Não, eu não vou fazer mais rápido porque eu não consigo cumprir. Então, eu não... Está atendendo os KPIs da logística. Exatamente. Eu preciso... cumprir. Se eu prometi para você chegar dia tal, eu chego dia tal. Eu não posso chegar... Fica prometendo além, né? Depois ali, deu um probleminha, o caminhão furou o pneu. Isso é inaceitável. Então, isso tem feito com que realmente haja um interesse. E tem projetos, assim, bem interessantes, né? Não sei se vocês conhecem o projeto das baterias Moura, né? Ele que também é uma coisa muito interessante. Baterias Moura são feitas lá em... Nós estivemos lá o ano passado. Em Suape, né? E eles fazem mais de 1.800 contêineres por ano de cabotagem. Eles transportam. E aí, o legal do projeto da Moura é que tem a logística reversa, né? Que a gente leva a bateria usada, recolhida ainda para lá, para eles reciclarem. Então, isso tudo... E aí a Moura, eu fui conversar com o pessoal da Moura, não sei se vocês tiveram oportunidade, eles começaram com um container. É mesmo? Não acredito nisso, não. Vou botar aqui para ver se dá certo. Um container. Não, deu certo, hein? Ficou mais barato aqui. Hoje são 1.800 por Hoje eles já têm até o projeto BES lá, que é o container cheio de bateria. Então, esse é um desafio da cabotagem. Criar credibilidade. Mas infelizmente credibilidade, espaço, né? Exato. Credibilidade é aquela coisa, você demora um ano para conquistar e demora um dia para perder. Certo? Então, essa questão de cumprir prazo, cumprir a data, isso é fundamental para a gente. Lá dentro da BAC, a coisa fica feia, a briga lá, né? Porque ninguém quer perder a credibilidade. E hoje tem quantos armadores de cabotagem no Brasil? Olha só, é uma pergunta difícil essa, viu? Se você for lá no site da ANTAC, tá certo? Você vai verificar lá que tem
acho que deve ter umas 45, 50 empresas Nossa. com outorga de cabotagem. Aonde isso? Esse que é o problema. Eu ia chutar 4. Como assim, então, 45? então são lá estão esse número, tá certo? Nós somos 9 associados. 9 associados. Tem mais a Transpetro, que eu não posso deixar de citar, que é uma grande armador, tá certo? Mas ele não é associado nosso. E temos agora a nova empresa de containers, que é essa joint com a Rapag, que está a Norcoast, né? Que é associada, não é associada nossa ainda, mas vai entrar. Sim. Agora teve também a Braskem, que vai ter uma outorga de cabotagem para transporte praticamente da sua carga, né? E a Alcoa também vai pediu para ser uma empresa de navegação. Então, Nossa. nesse número de empresas que eu falei, associadas, umas menores, eu diria que 15 efetivamente operam. E isso é ruim. Isso é ruim. Porque aí eu vou agora aqui explorar um pouquinho aqui e fazer o meu entendimento aqui. O que acontece? Essas outras empresas que têm outorga, elas têm acesso ao sistema de afretamento. Então, o que acontece? Essas empresas, elas obtêm outorga, elas não efetivamente transportam nada com o navio de bandeira brasileira, mas ela tem acesso ela circulariza a carga, consulta o mercado, não tem o navio brasileiro para fazer o bloqueio, que a gente chama, tá certo? E aí ela tem o direito de trazer o navio estrangeiro, na bandeira estrangeira, para fazer a cabotagem. Logicamente que com o custo do navio de bandeira estrangeira, menor, não com o custo da coisa. Sim. Então, isso daí é um desincentivo para... primeiro, é uma concorrência desigual. Né? Acho que isso daí... E é um desincentivo porque essa empresa brasileira, ela está com um navio na bandeira brasileira, pagando lá todos os tripulantes na bandeira brasileira, trabalhando no regime de 1 para 1, um período de trabalho, um período de descanso. Então, para cada posto de trabalho, eu tenho 2 funcionários, colaboradores, no mínimo. Enquanto que esse navio estrangeiro, ele está lá com aqueles marítimos todos estrangeiros, porque ele está aqui da questão de... Ele é oportunista, ele está aqui na oportunidade. O trabalhador lá vai ganhando sem pagar nenhuma contribuição social. Então, é uma competição desigual. Então, isso daí... A gente questiona muito a ANTAQ. A ANTAQ tem que estar... Essas 50 empresas, quem efetivamente tem condições de fazer transporte? Tem frota adequada para fazer o transporte? Sim. Porque, infelizmente, se você for lá, você vai se surpreender. Tem empresas que têm outorga e apresentam como embarcação para a outorga uma lancha. Uma lancha de 32 pés. 32 aí é maldade. Mas ela tem acesso. Só para dizer que tem, para poder ter acesso ao sistema. Mas ela tem outorga, tendo outorga, ela tem acesso ao SAMA. Sim. Ela tem acesso ao SAMA, ela angaria uma carga, vai lá e circulariza e traz um navio. Um risco para a ANTAQ. Eu sempre isso eu estou falando porque já tratamos disso com a ANTAQ. Porque quando cai, e graças a Deus, né, no transporte marítimo, nós temos pouquíssimos acidentes. Né? Teve um painel hoje ali, eu estava falando exatamente que a credibilidade do transporte marítimo de baixo índice de acidentes, né? Estava se falando do DALI, né? Mas aquilo foi um extremo. Tá certo? Que bateu mas quando lá em Baltimore, Mas vamos pensar o seguinte: quando cai um avião, quando caiu o avião lá da Marília Mendonça, tá certo? Qual a primeira pergunta que os repórteres foram lá? ANAQ, esse avião estava legal? Então, quando tiver um navio desse afretado por uma empresa dessa de pequeno porte, de que não tem essa... Vão lá na ANTAQ, vão perguntar. ANTAQ. Aí teve um derramamento de óleo. Infelizmente, é uma coisa muito comum quando tem acidente no transporte marítimo, né? Qual a garantia que essa empresa tem para honrar o compromisso de recolhimento de óleo e todas... Que é um custo tem imenso. até coisas mais complicadas, como se você tiver um navio desse, tiver um acidente fatal com um tripulante, ele esconde. Se for um navio brasileiro, não tem como. Acho que fica bem claro a desigualdade da concorrência com termos de financeiro.
operacional também. Porque esse navio que eu trouxe... Desculpa, só que esse navio que eu trouxe aqui, brasileiro, que está na bandeira brasileira, se ele não tiver carga, ele vai custar para mim do mesmo jeito. Enquanto que esse navio estrangeiro que eu vou afretá-lo para aquela viagem, eu só vou afretá-lo quando eu tiver carga. Exatamente. Então a gente pede para ANTAC o máximo cuidado. Então esse número, voltando aqui à tua pergunta, né? 50 empresas é pouco ou é muito? Eu acho que é muito. Muitíssimo. Mas porque das que realmente operam, não é esse número daí, né? Sim. Que a gente... Né, por isso que eu falei, na minha cabeça tinha 4 empresas. Como assim tem 45? Não, hoje na ABAC, só para a gente fazer aqui também, para ser sincero, nós temos no container, nós temos 3 empresas de container, né? A Aliança, a Login e a Mercosul Line, tá certo? E agora a Norcoast que vai me entrar. Esses 4 nomes estavam na minha cabeça. No Granel, nós temos a Flumar, do grupo Odfeld, tá certo? Nós temos a Elcano, que do grupo Elcano espanhol, tá certo? Temos a Norsul, que é uma empresa de origem norueguesa, mas está aqui. A Norsul, que opera granel sólido, granel líquido. E temos mais a Lira, que é uma empresa menor, mas tem um navio graneleiro, opera com granel, transporta muito sal. E temos a Tranship, que é uma empresa que faz transporte de cabotagem em barcaças, em cargas de grande volume, né? Então ele opera isso daí. E aí essas outras empresas que estão entrando, aí Braskem, de carga Alcoa própria, né? e Norcoast. Essa questão que você falou de bandeira brasileira me chama muita atenção, porque eu trabalhei muitos anos em despacho aduaneiro de container, de carga, né? Parte alfandegária e tal. E eu lembro que tem os regimes aduaneiros especiais e tinha alguns regimes que, se a gente vai ler lá os requisitos, estava escrito lá: tem que ser transportado na navio de bandeira brasileira. E ficava... Mas como que vai ser transportado de bandeira brasileira se é importação? Vai vir no navio estrangeiro, né? Na nossa leiguice, na nossa informação. E aí depois eu cheguei a perguntar para alguns chefes, mas olha, aqui a gente pode usar esse benefício fiscal mesmo? Porque está escrito que tem que ser bandeira brasileira. E eu vi que a bandeira do navio é Panamá, a bandeira do armador, né? Dinamarca, França, etc. E aí eu falei, a gente vai ter direito a usar esse benefício? Porque não está cumprindo o requisito da bandeira. E ele falou, olha, nenhum fiscal, olha isso. Meus chefes falaram, a gente sempre usou aquela história do sempre foi assim, a gente sempre usou esse benefício, sempre foi essa bandeira estrangeira e nunca deu errado, sempre foi liberado. Então, isso é uma coisa que muita gente não sabia desse isso não existe mais, né? Existiu porque isso é o decreto 666, né? Que dizia o seguinte: toda carga com benefício governamental ou carga de governo, ela tem que ser transportada, nós estamos falando de importação, né? Tem que ser transportada em navio de bandeira brasileira. Mas quando não tem o navio de bandeira brasileira, você tinha licença o LCE. Então você podia trazer essa carga num navio bandeira estrangeira. Era um waiver que você dava para a falta do navio. Era uma exceção, né? Da mesma forma que tem na exportação, isso daí já é constitucional, tá certo? Todo o petróleo produzido em águas brasileiras, no território brasileiro, né? Ele tem que ser exportado por uma empresa brasileira. Não tem navio brasileiro, aí a Petrobras e os exportadores, aí agora as Exxon da vida, elas têm uma autorização para transportar na bandeira estrangeira também. Sim. Então, era verificado sim, porque isso daí é verificado lá na CSEX, que é eles que faziam essa verificação aí. Mas isso daí caiu com a revogação do decreto 666, agora faz o ano retrasado, ano passado acho que foi que foi revogado, que realmente já era uma coisa assim que não tinha mais sentido, né? Porque isso tem muita história, né? Porque isso daí era numa época, esse decreto, né? De uma época em que se tinha as conferências de frete. Né? Você tinha lá, então, 40% da carga era brasileira, navio brasileiro, 40% era da bandeira do país de origem da carga e 20% era para qualquer bandeira. Então isso era assim um mercado
foi danoso, mas era a regra que tinha. Então, e isso daí foi antes de existirem os registros abertos. Panamá, Libéria, Marshall Islands. Então, o país tinha interesse de ter a bandeira. Então, tinha as grandes empresas brasileiras, o Lloyd, nós estamos falando de época de Lloyd aí, né, professor? Lloyd, Netumar, né, que tinha... Então, e aí era quase que um fatiamento, né? Não, o Lloyd vai para o Far East... A Netumar vai para Costa Oeste americana. Então, eles já tinham assim mais ou menos. Porque na certeza de que qualquer carga que tivesse para lá, ele tinha... Era dele a carga. Entendeu? Isso daí, aí na década de 90, houve um movimento de liberalização mundial, tá certo? E nós também acompanhamos isso. Acabou-se essas conferências de frete. E o que acabou muito por conta de quê? Realmente por custo da operação da bandeira. Era o custo da bandeira. E aí que apareceu o registro do Panamá, registro do Marshall Islands, da Libéria. Que eu mais vi. Que na realidade você vai no registro... O registro da Libéria fica na Quinta Avenida. Nova York, né? Essa que é a verdade, né? Então, assim... O escritório virtual. Mas Bahamas também virou uma grande bandeira, né? Se você pegar a frota mundial, eu não tenho assim certeza da sequência, mas a frota mundial hoje está lá na Panamá, Libéria, Marshall Islands, está tudo disputando ali. Bahamas agora está mais embaixo, que são as grandes frotas na bandeira, né? E até usou-se muito pejorativamente a bandeira de conveniência, né? Foi banido esse nome, porque realmente era bandeira de conveniência. Não, nós falamos. Eu mesmo, quando escapa também, eu falo isso daí, bandeira de conveniência, porque realmente no começo era que... Por conveniência. Pode tudo, qualquer idade de navio, realmente era uma coisa liberada, né? Essa que é a verdade. Então, hoje existem bandeiras de conveniência. Tá certo? A Bolívia é uma bandeira de conveniência. Não então, vende o americano. Mas quem é que acredita na bandeira da Bolívia? Ninguém acredita. Já o Panamá, a Libéria, esses países começaram a ratificar todas as convenções internacionais, especialmente as de segurança da navegação, de prevenção da poluição e as trabalhistas. Então, aí começou, aí deu mais seriedade. Então, eles cumprem. Lógico que eles têm uma fiscalização muito menor, mas o Panamá tem não sei quantos mil navios aí. Nós falamos de cumprir os requisitos. Tem alguma história de acidente, de cabotagem? Fora o login Pantanal, que deixou 47 contêineres aqui. Mas tem alguma história mais assim, drástica, de alguma coisa? Não, lógico que, infelizmente, a atividade é de risco, né? Então, até estava se discutindo, né, com essa questão de avaria grossa, né, hoje, né? O Dali foi avaria grossa, não foi avaria grossa, né? Aquilo, né? Mas, graças a Deus, o número de acidentes no transporte marítimo é muito reduzido, muito reduzido. Mas existe, sim. Nós tivemos assim que eu posso relembrar aqui, assim, né, de gravidade, né, agora eu não vou precisar a data, não, mas já faz alguns anos, nós tivemos uma colisão num navio da cabotagem com um comboio carregado de milho lá no Amazonas, né? E, infelizmente, as barcaças afundaram, o empurrador afundou e tiveram fatalidades, né? Então, foi uma coisa... Aí vai se apurar. Infelizmente, a navegação no Rio Amazonas é uma coisa assim... que é muito... Tem aquele cara, o ribeirinho mesmo, tá certo? Tem muita roubo de carga, roubo de combustível. É uma coisa bastante complexa. Um ambiente, né? hostil para navegação. E aquilo, há uma forte indicação de que estava havendo... Houve uma confusão. O navio tinha prático, tinha 2 práticos a bordo, e houve uma confusão. Basicamente, o acidente aconteceu assim, o navio estava subindo, ele viu uma embarcação aqui, deste lado aqui, por bombordo, tá certo? Começou a conversar com a embarcação que estava aqui por bombordo, mas tinha vindo uma outra apagada por boreste aqui, cruzou a proa dele.
E aí, um navio subindo a 8, 9 nós, 10 nós, aí você não para. Até responder. Infelizmente, o navio não tem freio, né? Então, foi uma fatalidade aí que aconteceu aí. E outros pequenos aí. Tivemos um navio nosso que teve um incêndio lá perto de Paranaguá, né? No motor. Mas aí o navio rapidamente... Até registrar o comandante desse navio vai ser agraciado com a carta de recomendação por ato de bravura, né, por ele ter combatido o incêndio, né? Então, a IMO tem um prêmio de bravura. Ela premia marítimos do mundo todo, né? Sim. E aí nós indicamos o comandante, né? O comandante Pedroso, e ele vai ser agraciado no final do ano com essa comenda de uma carta de recomendação por ato de bravura. Né? Então, acidentes acontecem, infelizmente. O que é importante, eu acho, é o seguinte: nos acidentes, você mitigar e, primeiro, evitar. Hoje, os navios, né? Os navios, hoje, nós temos um código, o Código de Segurança e Gerenciamento de Segurança, o ISM Code. Então, a empresa tem um grupo que fica em terra só pensando em segurança. Segurança, prevenção da poluição, esse é o foco deles. E aí, manda lá para bordo uma série de recomendações. Hoje, os marítimos até reclamam muito que estão sobrecarregados de tantas coisas que eles têm que fazer, exatamente. Mas é necessário para isso daí. A segurança e a prevenção da poluição. Poluição é inaceitável para nós, né? Então, você vê um navio atracado aqui em Santos, às vezes a água do estuário toda muito suja, por outros problemas aí, mas o navio está descarregando uma água de lastro limpinha. Tá quase para beber água de lastro. Então, às vezes a pessoa tem está descarregando aquela água suja. Não, então é água recirculando ali. Então, são coisas que eu acho que o transporte marítimo, né? Aí, quando eu falo transporte marítimo, eu falo tanto o porto quanto o navio, tá certo? Se desenvolveram muito nessas questões aí. Sempre prevenção, evitar acidente, evitar poluição. Isso daí faz parte do nosso dia a dia. Mas esse é o trabalho da IMO, né? Sim. Mas só que a IMO só olha o navio, né? O porto, ela começa a dar uma olhadinha, porque a IMO trabalha no conceito, professor, de que ela tem a gerência. Ela não pode interferir na soberania dos países. E quando ela vai mexer em alguma coisa no porto, ela está mexendo no território. Já tem que pisar em ovos, não, né? No navio, não. No navio. Então, no navio, quando a gente diz que não pode mais pintar o navio usando tibutilim, que é um veneno que se usava até 2001 para pintura dos cascos do navio. Todo mundo foi aderindo àquela convenção. Tem que obedecer. Hoje nós temos a Convenção da Prevenção da Poluição do Mar, a Convenção da água de lastro, são todas convenções que são desenvolvidas. A água de lastro, você lembra qual que é a distância que tem que ser feita a troca para... Na realidade, hoje, a troca não é mais aceitável. Hoje, somente com equipamento para tratamento da água de lastro. Os navios na cabotagem estão dispensados de terem o equipamento da água de lastro, porque ficam navegando apenas aqui na costa. Mas, entretanto, todos eles têm, tá? E quando nós entramos no Rio Amazonas, nós somos obrigados... Muito grande, né? Quando nós entramos no Rio Amazonas, nós somos obrigados a trocar a água de lastro. Aí sim, porque eu não posso... O equipamento de tratamento de água de lastro não funciona em água doce. Então, eu sou obrigado a trocar a água de lastro 2 vezes antes de entrar no rio, naquela área do estuário. Legal ali, essa regra, né? Para proteger o ecossistema da região. Existem muitas falas aí. Não, os navios da cabotagem entram no rio, levam água salgada. Não, é fake news. Cuidado, fake news. São coisas assim, parece que é uma concorrência entre os modais. Então, não é isso. Nós trocamos lá. A água descarregada é a água somente depois de analisada. Não existe isso daí. Eu acho que... E até, já que você falou aqui, a gente falou do Rio Amazonas, acho que com essas questões de mudanças climáticas aí, esses momentos que a gente está sofrendo, a gente tem se preocupado muito. Outro dia até falei aqui com algum jornalista daqui de Santos, né? A questão da seca no Rio Amazonas. Isso, Hoje, o navio... O ano passado, nós ficamos 1 mês e meio sem ir a Manaus. Os navios da cabotagem. Foram 45 mil containers que deixaram de ser movimentados em 1 mês e meio. Este ano,
o rio está 2 metros abaixo do que estava Nossa. no ano passado, na mesma data. Então, a previsão é de uma seca rigorosa, como foi a do ano passado. Sim. Tá. Talvez mais. Mas, lógico, meteorologia é uma coisa Isso não muito vai exata, fazer né? a galera Pode ser que chova, não sei. Presta atenção, Bom, né? e aí, a medida para resolver seria fazer uma dragagem. Infelizmente, até hoje ainda estão fazendo. Já tem uma empresa que ganhou a dragagem, mas não foi homologada. Coisas Sim, de ainda tá governo enrolado. que A gente demora. conhece essa E a história. seca está chegando, e o rio está baixando. Né? Então, as soluções alternativas foram criadas. Aí, um dos terminais do Chibatão vai colocar um terminal flutuante abaixo do rio, ali na região de Itacoatiara. O outro terminal, os superterminais Aí também vem vai os fazer. paliativos, né? Mas são paliativos, mas que encarecem a logística. Boa, com Parece. Porque certeza. você vai ter que parar, Porque o navio não remendo, vai né? até lá, vai ter que descarregar esse container, vai ter que passar por uma balsa para levar para lá, para descarregar lá. Isso Vai ter daí mais encarece. uma perna de transporte. Encarece. Isso exatamente. encarece. Não tem como dizer que não. Ou então descarregar em Vila do Conde, mandar subir esses containers, aumenta o transit time. Sim. E lá no Chibatão nós temos 4. O Chibatão recebe 4 navios. Esse cais recebe um só. Sim. Como é que eu vou manter isso daí? Aí Então, complica muito. são soluções logísticas Exato. válidas, mas não são soluções, são paliativos logísticos. Eu prefiro até chamar desse nome. Porque Emergências, né? Exatamente. Recurso Agora, emergencial mesmo. eu acho que devia. E isso daí tem reflexo. Por que eu estava falando com o jornalista daqui de Santos até? Porque isso tem reflexo aqui. Porque a carga que embarcar aqui, se eu não tenho certeza que ela vai conseguir, vou entregar ela lá em Manaus, Nem embarca eu deixo aqui. ela aqui. Exatamente. Aí o porto aqui começa a congestionar. Isso, exatamente. Então é nacional, né? Muito bem. Professor, mais perguntas técnicas? Última chance, porque o nosso Última tempo se chance. esgotou. Não, muitas dúvidas que eu tinha, você esclareceu. Mas é um assunto que merece ser bastante porque, discutido, assim, né? Porque tem muito a se falar ainda. Há uns 6, 7 anos participei de um evento que foi patrocinado por uma empresa que nada tinha a ver com cabotagem, que era para falar de cabotagem. O pessoal que organizava a Intermodal. E porque ele um grande empresário americano, né? O Martin Von Simpson, ele via a cabotagem como um negócio que estava prestes a florescer, né? Prestes a explodir. Então ele investiu naquele evento. Foi um evento muito bom, onde começou a se falar de BR do Mar. Sim. A minha pergunta é, a BR do Mar, junto com essa vontade já declarada do governo de voltar a fabricar navios no Brasil, isso melhora, isso vem para beneficiar bastante a cabotagem? A BR do Mar beneficiou essa ideia de ter navios fabricados aqui? Professor, o senhor falou... O senhor foi contraditório. Por quê? O BR do Mar... Na realidade, eu gosto sempre de separar o seguinte. O BR do Mar, a Lei 14.301, na realidade, ela se divide em duas partes. O Programa de Estímulo à Cabotagem, chamado BR do Mar, artigo 1º ou artigo 17. Não funciona isso daí. Não está funcionando, porque depende de uma regulamentação. E isso daí seria o quê? A possibilidade da empresa brasileira de navegação trazer navios afretados, mantendo na bandeira estrangeira para operar na cabotagem. Isso não funciona porque depende de um decreto regulamentador. Então, a primeira parte, eu só acho que... Não, já disse para o senhor que não adiantou nada. Né? Bom, aí a segunda parte da lei, que foram alterações na Lei 9, especialmente na Lei 9432, eu vou focar nela, ela foi exatamente no sentido contrário ao que o senhor está falando. Por quê? Na Lei 9432, antes dessa alteração, da Lei 14.301, para que eu precisava ter a propriedade de uma embarcação, pelo menos uma, e aí eu podia afretar a casco nu 50% da tonelagem de propriedade. Então, se eu tinha 2 navios que somavam 100 mil toneladas, vamos fazer assim uma conta redonda, eu podia afretar mais navios a casco nu até 50 mil toneladas. Então, eu podia afretar mais 1, mais 2 pequenos, a conta era assim, tá? Aí o BR do Mar veio com uma ideia gestada lá no Ministério da Economia, de que o ticket de entrada na cabotagem é muito alto, porque você precisa ter a propriedade do navio. E aí criaram uma regra de que
pode ser criada uma empresa brasileira de navegação sem propriedade de navio. Então eu posso ter, podia ter um navio em 2022 e dois navios em 2023. Hoje eu posso ter 3 navios em 2024. Em 2025 eu vou poder ter 4 navios e em 2026 liberado. Pode ter quantos navios? Então, professor, um navio de cabotagem, um navio de porta-container de 3.500 teus aí, ele custa no mercado internacional na faixa de 40 milhões de dólares. 40, 50 milhões de dólares aí, mais ou menos. Por que eu vou fazer esse investimento nesse capex se eu posso ir no mercado internacional e afretar a casco nu esse mesmo embarcação? Então, se a indústria naval, que já não estava construindo para nós na cabotagem, por problemas sérios aí, que teve a Login, o estaleiro faliu, não entregou os navios, que então as empresas estavam recorrendo ao mercado internacional, agora, com mais razão. Por que eu vou comprar um navio e fazer um capex de 40 milhões de dólares se eu posso fazer o navio? Exato. Então, eu acho que foi um tiro, deu um tiro de morte na indústria naval. A cabotagem, professor, eu estou falando isso muito à vontade porque eu briguei muito contra essa regra. Eu tinha determinação da minha associação lá, né? Briguei muito, eu não queria que abrisse isso daí. Mas não, ticket é alto, nós temos que aumentar o número de players, não sei o quê. Aumentou o número de players. Aumentou, mas efetivamente qual efetivamente é o resultado? não, né? Exatamente. Não, então entrou a Norcoast, que nós falamos aqui, ela não tem propriedade de navio. E eu até queria uma regra de transição um pouco maior, porque em 4, 5 anos, a empresa que comprou um navio, a Login, por exemplo, tinha chegado com um navio novo em 2019. E ela pagou os 40 milhões de dólares mais impostos. O imposto de importação de um navio, mesmo com as regras de desoneração que tiveram lá, tem a da Camex, são na faixa de 34%. Então, você imagina, 40 milhões de dólares, 34%. E imposto se paga numa cash, tacada né? só, exatamente. Então, você imagina. Complicado. Então, BR do Mar... BR do Mar e indústria naval não se falam. Acho que é onde eu queria não chegar. São amigas. Desculpa ter dado essa volta, mas é importante. Então, eu acho até que eu falo muito lá com o Ministério de Portos, precisamos pensar na política pública agora. Porque com esta regra, quem tem navio próprio, na hora que o navio tiver no final da vida útil, não terá muito interesse em comprar outro navio, não. Ele vai pegar do mercado internacional. Vai pegar o navio afretado. E esses navios desse porte têm fabricação regular, né? Tem. A Login trouxe outro navio agora. Né? A Login comprou 2 navios agora. Já chegaram, o Experience e o Discovery, não, esqueci o nome, Evolution. Legal. Já chegaram, navios novinhos aí. Luiz, o papo tá maravilhoso. Eu sei que a galera vai querer parte 2. Você vai ter que voltar para criticar mais o BR do Mar, para elogiar alguns pontos, não sei. Sempre construir, eu acho que é sempre discutir para construir. Primeiro conhecer os problemas, né? Porque senão a gente fica com uma visão, um recorte errado. Né? É verdade. Um recorte incompleto. A gente teve muito mais cabotagem no passado, quando a gente era um país muito grande, né? Não tinha estrada, não tinha nada, né? Exatamente. E hoje a gente tem menos, né? Um período todo do crescimento da rodovia, lógico, né? Não foi só a ferrovia que diminuiu, foi todo o transporte. O incentivo foi para um lado só. Então a gente tem que conhecer esses problemas todos para a gente poder continuar o debate, para a gente continuar evoluindo, né? Sem dúvida. A ideia é evoluir sempre, considerando agora não só a parte econômica, mas principalmente a parte sustentável, ambiental. Porque senão a gente vai ter dinheiro e não vai ter onde morar, porque não vai ter planeta mais, né? Sem dúvida. Luiz, então para concluir esse papo, eu queria te fazer a pergunta, a última, fechada para esse episódio, que é: quem é o Luiz rezando de bermuda e chinelo? O que você gosta de fazer? Fala, vai pra praia. Gosto muito da praia. Aí, ó, tá vendo? Eu moro perto da praia, né? Em Niterói eu moro, né? Adoro minha casa, gosto. Viajo demais, então chego sexta-feira, quero chegar em casa.
abrir uma garrafa de vinho, tomar meu vinho, ficar curtir meus netos lá e ficar o final de semana com eles lá. E, às vezes até minha esposa fala, não, vamos não sei o quê. Eu falo, não, vamos ficar aqui em casa. Adoro minha casa, minha praiazinha ali perto, ali. Não sou de ficar na praia, não. Vou ali, eu dou uma caminhada. E gosto muito de correr. O paradoxo do marítimo é que viaja muito de avião, né? A partir de uma idade, quando eu aposentei, só viajo de avião, né? Exatamente. Navio só de cruzeiro, de vez em quando. Agora eu tô pensando em fazer um navio de cruzeiro. Mas esse é o Luciano Rezano, que gosta de coisa. Tenho um orgulho muito grande de meus pais ainda. Minha mãe, quando eu colocar para minha mãe, olha só, tem esse podcast que eu resolvi que ela vai assistir inteiro. Ela Qual o nome dela? É Célia. Sério, dona Célia, quero ver seu comentário desse episódio. Coitada, ela não sabe nada de internet, ela só sabe filho. Ai, mãe, filho, que orgulho de você. O filho ajuda ela a comentar. Mas eu realmente tenho orgulho, porque realmente foram eles que me deram toda essa base para que hoje eu siga. Imagina o orgulho que eles têm da história, né? Muito legal. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada por dedicar o tempinho para descer as serras e vir para cá falar com a gente. Um prazer. Né? Foi muito legal. E para você que acompanhou até o final desse episódio, no Diário de Bordo de hoje recebemos Luiz Rezano, que falou tudo sobre cabotagem, desmistificou muita coisa que a gente conhecia só um lado da história, falou da carreira dele, que também é super inspiradora, trabalhou na Marinha Mercante, né? Na Marinha de Guerra. Pilotou o navio da Marinha Mercante também, né? Contou todos os perrengues que passou e até de acidentes que aconteceram com o navio de cabotagem, como acontece com qualquer outro navio. Então, se você quiser saber mais sobre essa história, acompanhe esse episódio até o final, beleza? Muito obrigada, viu? Muito obrigada por você estar assistindo conosco. Beijo, até a próxima. Tchau, tchau, gente. Tchau.